E se eu te disser que existe um jeito mais fácil de você poder gostar de treinar, de se alimentar melhor e até de meditar? Quem sabe até dormir um pouquinho melhor. Essa é a série Neurofitness com a nova temporada que a gente vai falar sobre hábito. Eu sou Diego Welter, mestre em ciência do esporte, especialista em neurociência do comportamento. Estudei muito tempo a mudança sustentável. Até se você assistiu a nossa outra série, a gente falou todo o passo a passo para você conseguir mudar, e não só mudar, para você conseguir mudar e ser sustentável. Nessa nova temporada a gente vai falar sobre hábitos, sobre como você pode realmente engajar num hábito saudável. Essa série será composta por 5 vídeos. No primeiro vídeo a gente vai explicar como que se forma um hábito e depois vamos falar sobre exercício, sobre alimentação, sobre sono e sobre meditação, que todos esses são hábitos angulares. Os hábitos angulares são aqueles hábitos que nos ajudam a ter resultados em outras coisas. Ou seja, se você tem um hábito desse, você consegue impactar em todas as áreas da sua vida, ou em todas não, mas em várias áreas da sua vida. Então isso nós vamos aprender nessa nossa nova série. Então, para você poder compreender a importância do hábito no nosso dia, de 40% a 50% do nosso dia ele é composto de hábitos, ou seja, em torno da metade do nosso dia é automático. Por que isso? Porque o nosso cérebro é uma máquina de gastar energia. E quanto mais você conseguir economizar a energia do cérebro, mais você vai conseguir funcionar com boa performance. Então, pensar, refletir, gasta muita energia. Então, por exemplo, lá, você acorda de manhã, você abre seu armário e tem dezenas de roupas e você vai escolher uma roupa para usar, você acha que a sua escolha foi totalmente consciente? Talvez não. Talvez já tenha todo um processamento que faz com que você escolha aquela roupa para que você se sinta bem, ou talvez esteja relacionado àquela percepção que você está tendo no dia. Um dia mais chuvoso, eu estou um pouco mais apático, vou escolher uma roupa mais escura. Tem um dia de sol, talvez escolha uma roupa mais clara, mais viva, não sei. Daí depende de cada um. E pensa só na tua formação das tuas capacidades. Você tirou a sua carteira de motorista. O que você faz quando você sai para a rua? Você senta no carro, olha quanta informação você tem. Trocar a marcha, controlar a pisca, ver se os outros vão bater em você. Todo esse emaranhado de informação, ele vai fazer com que você precisa pensar. Precisa, fluir um pensamento para que você controle tudo ao mesmo tempo. Conforme você vai praticando, você começa a automatizar. O que é automatizar? Criar hábitos. Então você não precisa mais pensar para trocar marcha. Você não precisa mais pensar, tenho que ligar o pisca. Você olha, sabe que tem que entrar, você vai ligar o pisca totalmente numa formatação inconsciente. Então a gente está formatando e automatizando o tempo todo as nossas ações diárias. Por isso que para você trocar a rua que você vai para o trabalho, é difícil, você tem que pensar. Quando você piscar, você vai estar no mesmo caminho, seguindo o mesmo roteiro todos os dias, e com isso você se torna menos criativo, tá? Trocar de rua é um jeito ótimo para você estimular a criatividade. Então, esse processo do hábito é uma coisa fundamental para que a gente possa poupar energia, para que a gente possa economizar energia mental. Porque o nosso cérebro, como eu já falei, é uma usina nuclear de gastar energia. Até se você quiser entender um pouco mais, na série da mudança, eu falei algumas coisas de como funciona o cérebro, como ele se forma. Você pode encontrar lá também detalhes mais sobre isso e por que isso acontece. Mas então, existe forma de eu deixar meus hábitos melhores, mais fáceis, mais otimizados? Sim, existem formas práticas e eficientes e científicas para você conseguir colocar o teu hábito para funcionar de um jeito mais fácil e, como eu já falei, mais eficiente, gastando ainda menos energia mental, otimizando tudo isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que todo o teu comportamento, todo o teu aprendizado, tudo que você põe para funcionar é uma estrutura neural nova que você tem que colocar em prática. Então, você tem que praticar até que essa estrutura neural seja automatizada. Enquanto você não automatizar, você não vai ter essa eficiência. Então, você precisa aprender algo novo. Aprender é isso, é praticar até automatizar. Então, quando eu pergunto para você, quanto é 2 mais 2? 4. 2 vezes 4, 8. 47 vezes 28. Já complica um pouco mais. Então, por quê? A gente aprendeu tantas vezes essas fórmulas básicas, esse 2 mais 2, 2 vezes 2, que ficou automatizado. Você não precisa mais pensar, o cérebro já trabalha de forma automática para isso. Então tá, vamos lá. Existem 2 formas muito importantes e muito práticas para você poder colocar esses hábitos para funcionar. O primeiro é o hábito sanduíche. Então, o que é um hábito sanduíche? É quando você
põe um hábito novo dentro de um hábito que já existe. Então, só para você compreender, até tem lá naquele livro O Poder do Hábito, eu super recomendo que você leia se você quiser entender um pouco mais sobre hábito. O hábito é composto por uma deixa, que é é isso, uma rotina, que é o te faz praticar, e uma recompensa, algo que vem assim, gostei disso. E o hábito ele vai se consolidar quando você tiver a percepção da recompensa antes de ter a rotina. Vamos entender lá então. Acordei de manhã cedo, venha deixa acordar. O que você faz? Escova o dente, sensação de boca limpa. Certo? Então, quando você acorda de manhã, você já quer aquela sensação de estar com a boca limpa antes mesmo de escovar os dentes. Então, ela virou um hábito, já automatizou aquele hábito. Então, como é que você faz? Eu quero começar a ler, por exemplo. Eu quero começar a ler um livro e tudo mais. Quero automatizar essa questão da leitura. Então, você almoça e depois do almoço você tem a sua sobremesa. Então, a sua deixa é almoçar, você faz a rotina do almoço e você acaba pegando a sobremesa, que é a sua recompensa, certo? Você acaba condicionando que o almoçar vai te gerar uma recompensa, que é a sobremesa. O que você faz para você fazer um sanduíche de hábito? Você põe a rotina de ler antes de comer a sobremesa. O que vai acontecer? Você, automaticamente, de um jeito mais breve, você vai começar a associar também o docinho lá, a sobremesa, junto com a leitura. Então, quando você almoça e lê, você vai receber o seu doce. Quando você almoça e lê, você vai tomar o seu cafezinho depois do almoço. E com essa prática regular, você vai facilitar o acúmulo desse hábito. Então, vai ficar mais fácil você aderir a esse hábito. Então, se você quiser colocar alguns hábitos nesse sentido de leitura, você pode colocar entre as refeições, você pode colocar desse jeito, vai ficar mais fácil de você conseguir facilitar a aderência, porque automaticamente, inconscientemente também, você pode começar a associar esse processo e facilitar. Então, esse é um dos hábitos que a gente chama de hábito sanduíche, que é quando você coloca um hábito dentro do outro. Depois vem, para colher a mesma recompensa, depois vem o empilhamento de hábito, quando você coloca vários hábitos juntos da mesma forma. Então, você vai fazendo rotinas uma com a outra. Então, por exemplo, eu gosto de fazer sempre a minha meditação tomando banho. Então, vamos lá. Você vai tomar um banho, eu vou lá tomar um banho, então a minha deixa é tomar banho, eu tomo banho, e quando eu tô tomando banho, eu tô meditando junto. Então eu associo a meditação ao banho, e depois vai com aquela sensação de bem-estar. Eu vou lá no banheiro fazer meu número 2 e vou ler junto lá no banheiro. Então você vai associar a rotina de ir no banheiro junto com a leitura. A gente faz isso com o celular, faz isso com o negócio, você acaba associando esse hábito junto com um outro hábito. Então você põe as duas rotinas acontecendo de maneira junta. Isso é uma forma de você empilhar hábitos, por exemplo. É uma forma de você facilitar esse processo. Faz sentido? Percebe? Então, quanto mais você começar a identificar quais são os seus hábitos, o que você faz, fica mais fácil de você poder identificar e saber associar muito isso. Então, a gente às vezes tem hábitos também que acabam sendo deletérios, que acabam sendo não muito saudável para a nossa saúde. Então, muita gente entra em casa e pega uma cerveja para tomar. Por quê? Você vai acabar tendo essa sensação de terminei meu dia. Então, você associou a sensação da cerveja com ganhei meu dia. O que você faz? Deixa, entrei em casa, qual é a rotina? Pegar a cerveja, já vem a sensação de terminei meu dia. Então, a gente acaba tendo algumas associações que também não são muito positivas e deletérias. Então, não necessariamente você precisaria ter sensação de bem-estar associando a cerveja. Você pode associar por outra coisa. Eu vou te dar um exemplo, como eu já falei outras vezes, eu adoro vinho, adoro meus vinhos lá, todos os tipos possíveis que eu tenho de vinhos lá na minha adega. O que aconteceu? Por um momento eu percebi que eu estava toda noite tomando uma taça de vinho para cozinhar. Eu adoro cozinhar também, então associei o vinho, culinária, todo esse processo eu acabei associando. O que eu comecei a fazer para mudar o meu hábito de tomar vinho todos os dias? Eu comecei a trocar a minha rotina por uma água com gás com limão e gelo. Então, quando eu vou cozinhar, que era a minha deixa, cozinhar, tomar vinho, e a sensação de estar lá em casa, tranquilo, essa recompensa que eu tinha. Então, quando eu chegava em casa, eu já queria cozinhar, abrir meu vinho para a sensação de missão cumprida no meu dia. O que eu fiz? Eu chego em casa agora, começo a cozinhar, já vou lá, corto meu limãozinho, espremo meu limãozinho, ponho um hortelã, jogo o gelo dentro, uma água com gás. Então, eu troquei a minha rotina. Continuo com a mesma deixa, continuo com a mesma recompensa, só troquei a minha rotina. O que muda é que não vai dar minha tonturinha para dormir mais fácil depois. Mas eu faço uma respiração profunda, uma meditação que compensa. Mas são as formas que você consegue substituir
ou trocar a rotina. Isso facilita muito para quem quer trocar de hábito, por exemplo. Tem um hábito que é deletério e que eu não quero ter mais. Então você troca a rotina, você usa a mesma deixa, você usa a mesma recompensa, só vai trocar a rotina para que você possa ter de uma maneira mais satisfatória e objetiva essa parte. Até se você quiser entender um pouco mais sobre como isso funciona, essa questão da dificultar um hábito deletério, lá quando a gente falou em mudança, tem o praticar, onde eu falo de autorregulação, autocontrole. Quanto mais difícil você deixar as coisas, menos vontade você vai acabar tendo. Por quê? Porque é muito... Vou te dar um exemplo. Se eu não quero mais tomar cerveja, eu não vou ter mais ela em casa. Ou porque se eu sair para comprar cerveja, vai dar muito trabalho. Então eu não vou querer sair para comprar cerveja para tomar uma cerveja ou duas. Provavelmente eu vou chegar em casa, aquela sensação de cansaço eu não vou querer estar fácil. Então tudo isso são formas que você pode facilitar ou dificultar os teus hábitos. Então se você percebeu que tem um hábito deletério, um hábito que não te faz bem, você pode dificultar o teu acesso a ele. Ou se você começar a achar forma de trocar a rotina, também fica muito mais fácil. Vou te dar um outro exemplo que hoje é muito comum, a questão do vício em celular. Então o pessoal chega à noite e está viciado em celular. Então se você chegar em casa e desligar o celular e deixar ele num lugar longe, você não vai ter aquele hábito de desbloquear o celular e ver o que está acontecendo, porque ele está longe, ele está desligado. Então são formas que você consegue trocar essas pequenas deixas. Porque qual que é a tua deixa? Olhou para o celular, automaticamente a tua rotina é apertar o botãozinho ou mostrar a cara para desbloquear. E você vai ter recompensa de ter uma informação que você deseja. Então o que você pode fazer é justamente dificultar o teu acesso à rotina. Ou trocar por outra coisa, se você conseguir, novamente. Vou trocar por um livro, vou ficar lendo o livro, então... E você vai trocar as rotinas ou alguma forma de você fazer isso para poder dificultar todas essas questões para que você possa ter escolhas melhores. Então fugir dos hábitos deletérios e começar a buscar hábitos que você deseja incluir na sua rotina. Então, isso que a gente entendeu até agora, que 40% a 50% do nosso dia são hábitos. Existem formas mais fáceis de você aderir a um hábito, que é os hábitos sanduíches, que é colocar o hábito junto uma rotina logo após a outra para você colher a mesma recompensa, ou você criar um empilhamento de hábitos, que é associar rotinas junto. Então, mesma deixa, mesma rotina junto, mesma recompensa. Então, você começa a achar formas de instituir coisas que você deseja fazer para que fique mais fácil e mais eficiente. E para mudar hábitos deletérios, você pode começar a tentar encontrar outras rotinas ou tentar mesmo dificultar o teu acesso àquela rotina. Então, aos poucos você vai desassociando e vai começar a construir uma nova teia neural de uma maneira diferente. Claro, se for algo clínico, por exemplo, fumar, que existe um fator muito mais complexo, não é simples assim, tá? Eu estou falando isso de coisas mais simples, coisas mais do dia a dia, mais rotineiras. Se for algo clínico, obviamente que precisa toda uma estrutura de pessoas capacitadas para trabalhar com você em cima disso. Senão você vai trocar um hábito e vai acabar abrindo um buraco ou levando a outro tipo de sofrimento, que também não é legal. Então, se você quer trocar um hábito mais complexo, um vício, em drogas, em sexo, em cigarro, daí sim você precisa de uma ajuda de pessoas capacitadas para te ajudar com isso, tá? Não é só mudar a rotina e tá resolvido. Não é simples assim. Bom, se fosse, né? Se fosse, não existiria pessoas, né, viciadas em nada. E agora o que interessa também pra gente é que existem alguns hábitos que, se você colocar em prática, como eu falei no começo, você vai organizar e otimizar vários aspectos da sua vida. Esses hábitos, basicamente, eu vou citar 5, tá? Mas a gente vai trabalhar bastante com 4. O primeiro hábito angular, que é interessante, é a exposição à luz do dia. Então, quanto mais você estiver exposto à luz do dia, mais você vai regular o seu ciclo circadiano, mais você vai ter respostas hormonais positivas. Então, a primeira coisa que você faz quando acorda de manhã é arregaça a janela e pega aquele sol, toda aquela iluminação da manhã. Se você trabalha em um lugar onde você pode ter acesso à janela, deixe as janelas abertas. Essa exposição é bem importante, é um hábito angular. Então, você se expor à luz é um hábito que é importante você ter. E só para você entender, às vezes a gente acha que uma boa iluminação dentro de casa ou uma boa iluminação de trabalho pode substituir a luz do sol. E, cara, não rola assim. Só baixar o aplicativo no celular, você consegue baixar um aplicativo para estimar quanto de luz que você está recebendo e comparar com a tua iluminação de dentro e lá de fora, para você ver o quanto que é importante você realmente ter acesso à luz solar, à luz do dia. E os hábitos angulares que nós vamos trabalhar com 4 vídeos, cada um vídeo diferente. O primeiro hábito é o sono.
Então, o quanto importante é dormir e o quanto a gente tem recebido informação que dormir é desnecessário. Vou fazer um vídeo só para falar só sobre sono, formas que você consegue dormir mais fácil e formas que a gente consegue entender qual que é a nossa rotina de sono. Outro vídeo que eu vou falar que é importantíssimo é sobre meditação, a ciência da meditação, o quanto que a meditação nos está trazendo benefícios rápidos e imediatos e o quanto que ele também dá benefícios a médio e longo prazo. Outro ponto importante, que é a minha área específica, que é o exercício físico, o quanto que o exercício impacta em outras formas, em outras áreas, e eu vou te falar também toda a minha pesquisa que eu mostro como você identificar qual que é o exercício que é mais eficiente para você. O que é mais eficiente? Aquilo que você vai gostar de fazer e querer fazer por muito tempo. E o nosso último vídeo sobre hábitos angulares vai ser sobre alimentação. Por que que você não consegue aderir a uma dieta e por que que é tão difícil você conseguir buscar uma alimentação mais saudável? Vamos falar todos esses aspectos relacionados aos hábitos angulares. Então vem comigo nessa e já curte, já marca para se lembrar do quando vir os vídeos novos. Toda terça-feira à noite saem os novos vídeos. Então você vai receber essa informação em primeira mão. Marca aí, me ajuda, compartilha com alguém que possa se interessar por isso. Hoje a gente aprendeu sobre o geral, como que funcionam os hábitos, e cada vídeo agora que entrar vai falar sobre um hábito específico: exercício, alimentação, sono e meditação. Então, se você conhece alguém que quer mudar um hábito, se você conhece alguém que precisa mudar algum hábito ruim, me ajuda, compartilha com a pessoa e, melhor ainda, ajuda ela a achar uma forma mais fácil e mais interessante de ser saudável. Até o próximo vídeo.